Boa noite. Boa noite. Ah, Primeiramente, quero desejar boa noite a todas as pessoas que vão nos acompanhar nesta noite, né? Vamos para a segunda live desenvolvida pelo QG da Tecnologia, com mais um tema muito em alta, que é justamente a questão do home office em tempos de pandemia. Hoje à noite eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Milena Mendonça, tá? A Milena é uma profissional da psicologia que está na linha de frente dessa pandemia, não parou os atendimentos com seus pacientes e ela é especialista na área de psicologia da saúde, tá? Deixar aqui também o meu bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que não vão poder nos acompanhar em tempo real e que vão ver posteriormente a nossa live, né? Então, independentemente do horário, eu cumprimento todos que venham a assistir a nossa gravação, tá? Lembrando que a nossa live também é uma live que busca ajuda para uma instituição chamada Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade, tá? O link para a instituição vai estar na descrição do vídeo. A gente sabe que em tempos de pandemia toda ajuda é mais do que essencial, né, para aqueles que têm muito menos do que a gente. E essa instituição é uma instituição muito séria, desenvolve um trabalho muito bonito, auxiliando idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, se você puder ajudar de alguma forma, entregando alimentos, com contribuições financeiras, fica a seu critério, eles aceitam qualquer ajuda, é bem-vinda, tá? Aos que não me conhecem, meu nome é Diego Santos, sou pesquisador, sou estudante de doutorado na Universidade Federal do Pará e atuo há mais de 20 anos na área de tecnologia da informação. Esse projeto do QG da Tecnologia é um projeto pessoal meu, que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, né? E se você ainda não segue os nossos perfis, eles vão estar na descrição do vídeo também. Então acompanhe, que a gente sempre procura trazer um conteúdo legal, interessante, informativo para todos aqueles que seguem os nossos perfis, tá? Então eu vou passar a palavra para a Milena agora. A Milena vai se apresentar, fazer as considerações iniciais dela. E daqui a pouco a gente vai começar um papo muito cabeça e bem complicado de se tratar nessa pandemia, né? Milena, a palavra é contigo, por favor, se apresente, tá? E em Hoje, seguida a gente dá continuidade. tudo bem? Oi, boa noite, bom dia, né? Boa tarde também, dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou Milena, sou psicóloga, sou especialista em psicologia da saúde, estou terminando também minha especialização em neuropsicologia, sou especialista em psicologia do trânsito, me formei pela UFPA, mas hoje, especificamente, eu trabalho na clínica. Meu foco é atendimento de adultos e idosos no atendimento de consultório. E sim, não parei de atender durante o período da pandemia, no entanto, não em hospitais, mas de dentro de casa, a partir desse novo formato chamado home office, né? E aí, esse é o nosso assunto de hoje, um pouco diferente dos outros assuntos que tiveram já de live aqui, um cunho, assim, eu acredito, um pouco mais social também, junto com a saúde, mas também muito importante. O home office foi colocado assim para a gente como que caindo de paraquedas quando veio a situação da pandemia. Tiro, por exemplo, o meu trabalho, que apesar de já existir o atendimento online na psicologia, regulado pelo conselho e tudo, muitas pessoas não faziam uso desse serviço. E a gente teve que se adaptar rapidamente ao retornarmos para casa e continuarmos a trabalhar. E muitas pessoas também tiveram esse baque ao ter que retornar para sua casa, começar o isolamento e também não pararem de trabalhar, ou seja, lançar a mão de uma outra ferramenta que é passar a trabalhar a partir do ambiente de casa, um ambiente que não necessariamente é o nosso ambiente de trabalho. E isso é muito importante, porque o espaço físico ele é muito característico também do que é e do que fazemos lá. Então, assim, na nossa casa é o nosso ambiente de acolhimento, nosso ambiente de distração, de lazer. Quando temos uma família, já moramos com a nossa família, mesmo que nós moremos sozinhos ou que tenhamos só uma companhia, enfim. É o nosso ambiente de descanso, não é necessariamente nosso ambiente de trabalho.
Então, aí começam vários problemas ou mesmo questionamentos de como se adaptar a essa nova rotina, a essa nova exigência que caiu sobre a gente, porque precisamos continuar trabalhando. Mas nem sempre a gente consegue se adaptar da melhor maneira. Inclusive, se eu fosse mostrar para vocês como eu penduro o celular para fazer as lives, é uma adaptação. Porque na primeira vez que eu fiz a live, eu não tinha nada para fazer atendimento online, nada disso. Então, assim, eu precisava ter um tripé, eu precisava ter tudo para estar organizado. E quem é que está preparado para, do nada, começar a trabalhar em casa, né? E a nossa população aqui do Pará, a gente tem muitas especificidades também, que são coisas que eu vou trazer para vocês também, que é de um cunho um pouco mais social. Não sei se o Diego quer me perguntar alguma coisa, ele está com uma cara um pouco confusa. Não, Mas se por você enquanto deixar, eu não. continuo falando. À vontade, por favor, termine sua apresentação. O trabalho da gente, ele é muito característico de como nós somos, né? Quem aqui não se apresenta assim? Eu sou Milena, sou psicóloga, né? Então, olha, eu sou fulano, eu sou vendedor, olha, eu sou Beltrana, eu sou médica, enfermeira, enfim. Então, assim, o nosso trabalho, ele é muito a nossa característica, a nossa cara, é como se fosse um status. Então, parar de trabalhar é uma dificuldade também. Então, o home office, ele veio não só por uma questão financeira, mas também como uma questão de saúde mental, porque a gente não pode ficar parado dentro de casa. A gente sente aquela necessidade de estar produzindo alguma coisa. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas para quem tem uma vida ativa, trabalhando rotineiramente todos os dias, antes da pandemia, parar do nada e iniciar um momento de rotina dentro de casa, sem as atividades laborais, é muito complicado. Mas também é muito complicado querer trabalhar dentro do ambiente familiar e doméstico. E aí a gente vem com muitos questionamentos juntos. De que forma a gente pode organizar essa rotina? De que maneira não ter conflitos dentro de casa? É importante que muitas coisas sejam mantidas. Às vezes as pessoas brincam assim, algumas figurinhas na internet, as pessoas vão atender em casa da cintura para cima todos arrumados, da cintura para baixo pouco arrumados. Então, assim, certas rotinas como horário, se arrumar, se apresentar num horário como se fosse sua rotina de trabalho, isso é muito importante, para que a gente não perca certos ritmos que a gente tinha quando estávamos trabalhando no ambiente externo, no ambiente físico. A gente começa a perceber que com a rotina que a gente está levando da pandemia, com a diminuição das nossas atividades, o fluxo do nosso sono, as nossas atividades de casa mesmo, domésticas, todas elas começam a desacelerar. E quando a gente estava trabalhando no ambiente externo, o nosso dia a dia era 200 km por hora e a gente teve que parar para, vamos dizer assim, 60 km, de uma forma meio abrupta. Então, se a gente não consegue manter uma rotina, no mínimo um pouco organizada, com horários pré-estabelecidos, horários que eu possa estar dormindo e acordando rotineiramente de uma maneira saudável, ou horários também com as crianças dentro de casa, porque quem tem filhos dentro de casa também está tendo muita dificuldade, porque não foi só o trabalho que parou, foram as escolas. Então, assim, se eu fico sem rotina, o meu filho reflete muito do meu comportamento também. Se a casa está sem rotina, as crianças também ficam sem rotina. Então, eu preciso manter uma certa rotina dentro de casa, de horário, alimentação, trabalho, né? Agora, como dividir as atividades domésticas das laborais? E aí a gente já vem com alguns questionamentos do tipo, não, as domésticas vão ficar tudo para a mulher, ela que sabe fazer. E aí as laborais, o homem trabalha, ou então a mulher tem uma sobrecarga de trabalho externo, laboral, junto com o doméstico, com o cuidado com as crianças. Então, uma coisa muito importante que não se tem dentro da maioria das casas e que eu vejo muito nos atendimentos é diálogo. Pode ser um casal, pode ser uma mãe e um filho, um pai e um filho, enfim, casais separados, né, que acabam assumindo a paternidade ali, mas
é necessário que a gente consiga conversar sobre o que a gente está precisando dentro de casa e o que está acontecendo de sobrecarga de trabalho ou não. Não tem como a gente delegar somente para uma pessoa todas as atividades que sejam necessárias a serem feitas de um determinado assunto. Por exemplo, todas as domésticas, todas as laborais, somente a uma pessoa. E não é interessante que eu não peça ajuda às pessoas. É muito importante que isso seja delegado, mas também exposto como uma ajuda, não como uma crítica. A gente tem muito costume de chegar e apontar o erro do que está acontecendo sem antes trazer soluções. E o diálogo é isso. Tranquilo. A gente não precisa brigar, a gente precisa entrar em situações de diálogo para que eu possa, de alguma maneira, fazer o meu trabalho laboral ainda e ter certas produtividades que não vai ser necessariamente iguais às que eu tinha antes, num período pré-pandemia, da mesma forma como as atividades domésticas não vão ter os mesmos ritmos. E esse é o primeiro ponto a ser pensado. Eu vou dividir as atividades, eu vou conversar em casa, mas é necessário que a gente observe que tudo que for dividido e for trabalhado para ser realizado não vai ser como era antes, porque o ambiente mudou. E se o ambiente muda, não é meu ambiente restrito de trabalho, eu vou ter um barulho diferente, eu vou ter um contexto diferente, pessoas diferentes, e eu aprendi a trabalhar sob certas condições em um outro ambiente. Até mesmo o trabalho doméstico realizado dentro de casa, ele muda quando você tem uma quantidade de pessoas diferentes dentro de casa. Então, assim, o diálogo é fundamental, mas é fundamental também que a gente tenha uma rotina, uma construção de como as coisas vão ser trabalhadas. Tipo, eu vou iniciar um trabalho em determinada hora, mas em outra hora eu tenho um espaço específico para o meu trabalho, onde eu não atrapalho a rotina da casa doméstica, por exemplo. Por quê? Eu preciso de um espaço meu sem que atrapalhe as atividades de quem está desenvolvendo tudo que tem que ser feito na parte da casa ou nas atividades das crianças. Então, assim, ter um espaço, ter um horário, ter um ritmo de tomar banho, se levantar, horário de dormir, acordar, de estar desenvolvendo as atividades, de ter as pausas. Todo mundo tem pausa na hora do trabalho, pelo menos era para ter, né? Então, assim, ter umas pausas. Deveria, né? Para beber uma água, para suas necessidades básicas, ir ao banheiro, conversar um pouco, voltar. Então, assim, isso é algo que deve ser mantido também. No entanto, não é algo que deve ser imposto sem um diálogo dentro de casa. Tu tá querendo me perguntar alguma coisa ou eu posso Sim, algumas falando? Coisas, na verdade. Então, não, o que todo eu acho que já ficou muito claro que essa moça que está fazendo a live com a gente hoje, ela veio com um arcabouço absurdo para trocar ideia conosco, né? De fato, em cima de tudo isso que a Milena acabou de falar, é uma mudança muito drástica na vida de todos nós, né? Para o pessoal da minha área, pelo menos que trabalha com tecnologia, o impacto não foi tão grande, porque a gente já atuava até certo ponto nessa metodologia de home office, mas, sim, querendo ou não, é uma metodologia nova para o mercado brasileiro. O Brasil não havia comprado ou não havia ainda entendido muito claro como é que funcionava essa questão de home office. Então, todos, do dia para a noite, tiveram que fazer a implantação dessa metodologia, o que não é uma coisa fácil, principalmente porque, para muitas pessoas que não têm facilidade com tecnologia, a imersão absurda com tecnologias de todos os lados, tendo que passar a trabalhar exclusivamente com ferramentas eletrônicas, com celular, com computador, com tablet, e parar de ter contato físico com pessoas no seu dia a dia, o que era uma coisa mais do que trivial para a gente. Hoje em dia, o nosso trivial é o virtual, então é reunião virtual, é live, é videoaula, é treinamento remoto, é podcast, entendeu? Então, a vida do brasileiro, a vida do mundo,
dos cidadãos do mundo inteiro simplesmente teve uma tonelada de tecnologia implantada nela do dia para a noite e muita gente não sabe lidar com isso. E aí você sabe por quê? Calma, mas aí é fazendo mais um adendo em cima da tua fala, que é justamente isso. A nossa rotina no normal, que era o nosso normal, para muitas pessoas já era difícil fazer essa separação da vida do pessoal do profissional. Muitas vezes a gente saía do trabalho e o nosso trabalho continuava dentro de casa, entendeu? E quando a gente traz o trabalho para dentro de casa, né? Cara, como é que funciona isso? Muitos amigos já viraram para mim e falaram: Diego, eu virei escravo do trabalho. Eu tinha uma noção que eu trabalhava muito presencialmente, mas quando passei para home office, basicamente eu não tenho mais horário, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho horário para dormir, eu não tenho horário para acordar, eu trabalho sob demanda, então fica muito complicado. Isso. Colocando mais uma informação para o pessoal que está nos assistindo, provavelmente nós vamos ter um segundo bloco, né? Que afinal de contas vocês já viram que é muita coisa a ser abordada hoje e são pontos cruciais. Por quê? Porque está influenciando na vida de todo mundo. Então, quando você fala em trazer o seu trabalho para dentro da sua casa e tentar dividir rotina e atividades do lar, atividades domésticas, junto com essas atividades laborais de onde você tira o seu sustento, é um cenário muito complicado. Então, Milena, nesse ponto aí vai entrar as nossas primeiras perguntas para ti, aí eu vou deixar tu discorrer com mais tranquilidade a respeito da temática, né? Dentro desse nosso contexto... Eu não estou conseguindo ver essas perguntas. Se elas aparecerem aqui no chat, eu não consigo ver. Aí tu me fala, tá? Calma que a gente tem uma assessoria técnica aqui do lado, especializada, que todas as perguntas que caem aí no chat, ela passa para a gente e a gente vai repassar para ti. Ok. Tá? Então, dentro das nossas primeiras perguntas aqui hoje, dentro do nosso contexto atual, no que tange a questão das atividades envolvidas em regime de home office, a nossa rotina se torna de alguma forma mais cansativa? Se sim, por quê? Se não, por quê também, né? A gente tem, tipo, o ser humano em si, eu vou dizer que é uma coisa inata já de ter aquele daquele sentimento, daquela ação de postergar as coisas. Eu tenho uma atividade, mas eu tenho um prazo. O brasileiro, por natureza, ele já deixa para resolver isso de última hora, né? Isso com home office agrava, né? Então fala pra gente um pouco aí a respeito desses pontos iniciais sobre a questão do home office. Logo no início da pandemia eu vi uma reportagem, e olha que eu não gosto muito de jornal, mas era uma reportagem daqui do Pará, dizendo que as pessoas com escolaridade superior, que tinham trabalho carteira assinada, não era aquele trabalho informal, elas passaram a trabalhar uma carga horária de 10 a 12 horas mais por home office do que quando trabalhavam externo, e as pessoas que tinham trabalho informal ou sem carteira assinada, com uma escolaridade mais baixa, ou estavam sem trabalhar ou tinham ficado desempregadas. E aí o que acontece? A tecnologia de alguma forma faz com que a gente esteja disponível o tempo todo em casa. Então, se a gente não limita os horários da nossa disponibilidade, acontece isso sim. Eu trabalho muito mais do que necessariamente é o meu horário prescrito. Ou seja, eu faço hora extra e muitas vezes sem receber essa hora extra, porque eu não tenho muros ali para eu estar cercando um pouco. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou ali naquele ambiente externo, físico, eu saí de lá. Por mais que chegue um e-mail ou algo assim, mas eu não estou preso a determinadas regras daquele ambiente de trabalho. Quando eu estou na minha casa, e eu estava em isolamento, vamos dizer assim, eu só fico na minha casa, né? Então lá é meu trabalho, a internet me deixa disponível o tempo todo para a empresa ou para o meu empregador. E aí eu tenho que fazer o que dá para fazer. E quando eu estou em casa, eu ainda tenho a impressão de ociosidade, de procrastinação, né? Então eu busco fazer o quê? Eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei o que é, então eu preciso trabalhar, porque aparentemente parece que eu não estou produtivo. Mas na verdade eu estou.
Só que aqueles 200 quilômetros por hora que eu falei que a gente vivencia lá fora é diferente do dentro de casa, que a gente está a 60 quilômetros. A rotina mudou, as coisas pararam lá fora. Eu não tenho como continuar trabalhando no mesmo ritmo. Então, assim, eu me torno mais cansado por muitas vezes ficar trabalhando muito mais, me disponibilizar também muito mais. E aí eu também tenho um pouquinho dessa responsabilidade de dar o espaço a assumir muito mais do trabalho para além do meu horário, né? Porque isso é uma questão trabalhista, vamos pensar dessa maneira. Então, assim, eu começo a me disponibilizar, realizar tudo, como você falou. Às vezes o brasileiro gosta de deixar para cima da hora, mas eu tô sem nada para fazer. Então, o que tu me deres para fazer, eu vou querer fazer logo, vou ficar resolvendo, vou estar me ocupando, vou ter algo para fazer, porque dentro de casa eu acabo me sentindo improdutivo. E aí, se eu não fizer nada, eu acabo perdendo uma rotina e começo a achar que eu tô o quê? Procrastinando muitas vezes. Algumas pessoas procrastinam, mas outras pessoas não. Outras pessoas têm uma autocrítica tão elevada para a necessidade de produtividade, porque trabalhava 200 quilômetros por hora lá fora, que quando cai a produtividade nesse ponto dentro de casa, se sente um pouco perdido. E passa a se exigir sempre o máximo, sempre estar ativo, sempre estar resolvendo as coisas. Porque senão a gente começa a observar o quê? Sintomas de ansiedade, sintomas de entristecimento, desmotivação. Não estou me reconhecendo como a pessoa que eu era, tem alguma coisa errada comigo. O que está acontecendo? Na verdade, é o ambiente influenciando diretamente no meu comportamento, né? Então, assim, eu aprendo, pelo menos na psicologia, na análise do comportamento, que comportamento é influenciado pelo ambiente e assim a gente vai. Comportamento a gente muda, a gente aprende. E a rotina de dentro de casa, a gente vai começar a perceber que algumas pessoas vão começar a desacelerar e conseguir identificar o que estava fazendo bem e o que não estava fazendo bem na sua rotina de trabalho externo, e outras pessoas nem tanto. Como você falou, tem gente que já estava um pouco acostumado com uma ideia de home office, ou então tem um perfil um pouco mais de introspecção, de não precisar ser tão comunicativo, ter tantas relações interpessoais. Sabe quando a gente faz um processo seletivo para emprego e a gente quer contratar uma pessoa que vai ficar lá na frente, lá naquelas lojas âncoras, sabe, que vão atrás da gente para dar cartão e tudo mais? E aí a gente precisa de uma pessoa que fale bastante, que seja persuasiva, que goste de estar ali junto com todos os clientes. Essa pessoa dentro de casa, tu vai botar um passarinho dentro de uma gaiola muito pequena. Porque a produtividade dela vai diminuir bastante. Você vai pegar o potencial dela todo e ele não vai ser colocado em prática. Porque eu não vou ter contato pessoal. Nós somos seres humanos, seres sociais. Algumas pessoas têm algum perfil de ter essa lida com o outro muito grande. Então, eu posso até aprender a mexer na internet, a usufruir desse negócio de internet, tecnologia dentro de casa, de home office temporariamente. Mas o que eu gosto é de estar na lida lá fora. E aí eu vou lhe dizer uma outra coisa. O nosso trabalho aqui no Pará é mais o quê? Informal ou formal, onde todo mundo tem acesso à internet e pode escolher essa situação de trabalhar em casa? Aí a gente está na região talvez menos privilegiada do país inteiro, né? Felizmente a gente tem um déficit de acesso de internet muito absurdo na nossa região. E aí vem o que apareceu na reportagem, né? A maioria das pessoas que tem trabalho informal ou com uma escolaridade mais baixa, ou estava desempregado ou parado no trabalho. Porque não consegue ter esse acesso a essas ferramentas e aí acaba ficando com o trabalho suspenso. E aí o que acontece? Vem o desemprego, vem várias outras coisas. E a maioria do nosso trabalho informal aqui no Pará ainda tem mais. Também é de uma boa população feminina. E aí a gente já envolve um monte de coisa social. Que a gente percebe que a crise não é só saúde. A crise é econômica, é social, é política. Só que a pessoa, quando ela perde o emprego, ela não está trabalhando legal, ela não está funcionando bem no seu local que era, vamos dizer assim, o seu status, como eu falei lá no início, a saúde dela mental, o que acontece? Vai lá para baixo. Ela pode estar até bem de saúde física, e nessa pegada que tu tá... Não pegou Covid, tá E nessa pegada que tu estás falando, Milena, eu vou aproveitar já e encaixar uma pergunta de um dos nossos
espectadores, que envolve justamente essa questão que tu acabaste de colocar. E a Paloma, ela pergunta assim, como não se frustrar quando a rotina sofre imprevistos? Que afinal de contas a nossa rotina mudou completamente e às vezes a gente tenta fazer, né, uma rotina toda certinha, mas quando dá errado, parece que não faz muito sentido, assim, parece que a gente está enxugando gelo, tentando remar contra a maré. Como é que a gente lida com isso hoje em dia? Isso acontecia antes? É uma sessão de Não terapia, né? Isso sei. acontecia antes. Mas assim, eu quero sempre pontuar uma coisa que eu li em um dos artigos que eu acho que eu até te mandei, que tudo que está acontecendo com a gente hoje, ele não está ocorrendo isoladamente, está atrelado a um contexto de bastante incerteza. Então, essa questão do enxugar o gelo, por exemplo, se hoje acontece alguma coisa que não estava nos meus planos, tem muito mais significado, nos frustra muito mais por estar atrelado a um contexto de pandemia, de incerteza, que a gente não sabe quando vai acabar, quando é que as coisas vão começar a caminhar novamente de uma maneira mais estável. Tempos atrás, vamos pensar assim, pré-pandemia, talvez se frustrasse, mas dava para organizar, tinha mais facilidade de acesso a alternativas para solucionar o problema, para encontrar uma alternativa para, olha, não deu certo esse caminho, mas hoje de manhã a gente pode fazer dessa forma, dessa outra maneira. Hoje não. A gente teve um déficit tão grande de reforçadores que a gente deixou de ter as nossas alternativas de lazer, nossas alternativas de trabalho. E o trabalho, muitas vezes, é importante dentro da nossa carga horária. Então, assim, de trabalho, de lazer, de oportunidade de estar saindo, o nosso ir e vir de forma autônoma, sem ficar com medo, sem ter ansiedade. Então, assim, a gente está se vendo muito limitado diante justamente do contexto que a gente está vivenciando, que não temos certeza de quase nada lá na frente. Então, eu não só me frustro, como eu fico preocupado pensando, não vou ter nenhuma saída. Quando é que essa saída vai vir, esse resultado, né? Agora sim, vem uma palavrinha que é muito importante, que a gente vai ter que trabalhar a partir de então, e eu vi até uma colega minha falando esses dias sobre isso, sobre adaptação. E eu digo que seria uma flexibilidade psicológica. Muitos de nós temos alguns padrões de comportamento que são muito fixos, porque a gente aprendeu durante muito tempo que eles que dão certo, né? Então, assim, eu preciso sim me inserir em novas alternativas, oportunidades, tentar buscar essas outras alternativas, tentar ver o que eu posso aprender para, de alguma maneira, eu conseguir me adaptar e me flexibilizar de alguma forma ao contexto que está aparecendo. Por isso que o nome da live eu quis colocar se é um novo normal ou se é um fator de exclusão, porque de dois lados a gente tem. Sim, existe essa nova situação a qual a gente precisa aceitar que ela está existindo e não aceitar de forma resignativa, do tipo, não tem mais chance, mas do tipo, ela está ocorrendo e eu preciso encontrar alternativas para mim, para eu poder saber lidar com essas questões de trabalho, com as questões da criança em casa, educacional, da minha relação com meu companheiro, com a minha família. Às vezes os pais são mais velhos, enfim. Mas também existe um fator muito forte, social, econômico, da região, do país, de tudo. Como você falou, fora, muitas vezes o home office já era muito mais divulgado, trabalhado, conhecido do que aqui. Mas a gente tem muitos outros fatores que influenciam para que isso não se consolide. Porque a nossa população não tem tantos recursos. E em cima disso que tu estás falando também, boa parte do nosso público feminino está dizendo que, querendo ou não, ocorreu uma sobrecarga de trabalho, porque além de fazer as atividades laborais, meio que as mulheres foram sobrecarregadas com as atividades domésticas, entendeu? Então, você falou ainda agora, mas justamente isso. O que tem que ser definido dentro de casa para que isso não ocorra? Porque, tipo, não tem a menor condição de sobrecarregar só um lado da balança, né? Então, como é que as pessoas têm que lidar com essa divisão de tarefas dentro de casa? E pedir ajuda também é bom, né? Pedir ajuda e se disponibilizar em casa é a nossa ideia.
às vezes a gente tem uma cultura de que não é que eu tenho que fazer isso, esse é o certo, vamos dizer assim. Já está meio que configurado dessa maneira, que fulano vai fazer isso, eu vou fazer dessa maneira. Mas ninguém está percebendo que alguém está sobrecarregado, ou que está precisando de ajuda. E a pessoa às vezes não vai pedir, porque ela acredita que pode ser o normal, que pode ser o certo. Então, eu volto e bato na tecla novamente do diálogo, que é necessário a gente mostrar que a gente não está se sentindo sobrecarregado, porque não é uma situação fácil, que eu estou precisando de ajuda, né? E que tipo de ajuda é essa? Ah, eu não sei cozinhar. Tudo bem, você pode me ajudar com uma outra coisa, tipo, arrume os lençóis, arrume o quarto, ou então olha as crianças aqui um instante enquanto eu termino de fazer o almoço. Então, assim, é uma divisão de tarefas dentro daquilo que eu consigo fazer. Eu não vou simplesmente impor, porque senão eu não vou fazer. Se uma pessoa chega comigo e me fala, olha, vai lá cozinhar, Milena, quem me conhece sabe que eu não sei cozinhar. Então, assim, não vai ser uma meta alcançável para mim. Mas você precisa me dar uma meta alcançável e palpável para a pessoa fazer. Para que ela possa entrar dentro da dinâmica da casa. Para que ela possa contribuir de alguma maneira. Eu não posso dar para uma criança, por exemplo, fazer certas atividades que é de um adulto. Mas ela pode estar me ajudando com alguma coisa assim. Pode estar dobrando alguns panos, pode estar ali perto de mim, pode ficar brincando perto, para que eu não tenha que ficar atrás dela para saber onde ela está. Então, assim, tentar de alguma maneira organizar algumas alternativas para que essa divisão de tarefas possa estar existindo, mas dentro daquilo que eu consigo fazer, dentro das minhas limitações, dentro do meu horário, né? Ou seja, cada um vai ter a sua parte para contribuir, sim. Cada um sabe fazer alguma coisa? Pode. Mas não necessariamente eu vou medir o trabalho do fulano e dizer assim, ah, poxa, ele ficou responsável ali só por arrumar o quarto. Já ficou ali diminuída a função dele. Né? Querendo ou não, nessa linha, talvez um dos pontos que eu posso mais botar em evidência, talvez seja a educação dos filhos, principalmente para quem tem filho pequeno, que precisa ser acompanhado. Não estou falando dos marmanjos de 15, 16, 17 anos, que esses daí já deveriam saber se virar melhor, mas para a molecada mais nova, foi adicionado um ponto muito estranho na rotina da casa, que é justamente quem dá o suporte na educação dos filhos, né? E, tipo, não deveria ser só a mãe, porque eu acho também que em momento algum deveria ser só a mãe, e dentro de casa eu divido essa tarefa também com a senhora Santos, né? Então o Arthur, ele sempre segue acompanhado pelos dois. Mas a gente vê que dentro da casa de muitos amigos e conhecidos, ficou meio que uma coisa unilateral, com base na alegação da questão da necessidade do trabalho. Ah, eu preciso trabalhar, eu não tenho como dar esse suporte pro moleque, entendeu? Então, nesse sentido aí também fica difícil. Então, também tem essa questão. Fatores que influenciam sociais, né? Ah, é a mulher que vai cuidar do filho por papéis sociais. E aí, hoje, muitas mulheres trabalham e ela não vai ter o horário dela também no trabalho. Né? Então, essa divisão realmente tem que ocorrer de alguma maneira. Do tipo, eu acho que eu tenho mais facilidade em explicar questões de matemática. E eu de português. Então, assim, cada um vai, de alguma forma, estabelecendo aquilo que consegue desenvolver melhor, até porque ensinar não é uma atividade fácil, ainda mais para criança. Né? Manter a atenção e a concentração da criança dentro de casa, com vários estímulos. Como eu falei, a casa não é um ambiente, vamos dizer assim, como da escola. Tem brinquedos, tem videogame, tem um monte de coisa. É igual para a gente no nosso trabalho. Temos que manter uma concentração, ter uma rotina. E se já é difícil para os adultos manterem essa rotina, imagine para as crianças, né? Então, assim, não é fácil educar, não é fácil manter a rotina de escola deles dentro de casa, mas é necessário fazer essa divisão, como eu disse, dentro de metas palpáveis e possíveis e passíveis de serem feitas por cada um. Ah, nesse horário eu posso,
e eu sei explicar essa matéria com mais facilidade. Ou então eu posso estar ajudando nessa área, né? Então, não é algo, como eu falei, que vai vir de maneira... Resolve que tu vai conseguir, vai ter que fazer isso do jeito que dá. Na verdade, não é assim. Por isso que eu digo que é muito importante ter diálogo. Um questionamento à mente agora, que, por exemplo, dentro da minha casa é uma criança só, é um filho. Eu fico imaginando aqueles pais que têm 3 filhos dentro de casa. Como é que eles lidam? Como é que tem que se desdobrar para cuidar de 3 ao mesmo tempo? E aí você me diz como é que uma pessoa que está dentro de casa com 3 filhos, e às vezes a casa é pequena, ela vai conseguir fazer home office? Difícil. Será que ela vai ter um espaço difícil. reservado onde ela vai conseguir falar com o cliente ou com um paciente, né? De uma maneira reservada, de uma maneira silenciosa, de uma maneira que ele possa estar dando atenção e ter a concentração de fazer sua atividade? O trabalho externo dá essa estabilidade para a pessoa de que ela sai de casa e resolve em outro local, um outro ambiente físico. E aí, muitas vezes, isso ocorre justamente de acordo com o ambiente que eu estou morando, com a quantidade de filhos que tem dentro de casa, com a minha estrutura ali de espaço e de quantas pessoas vão estar podendo me ajudar ou não. E a gente sabe que, às vezes, realmente não tem para onde correr. Eu trabalho com atendimento psicológico online e uma das coisas que a gente tem, não sendo online, a principal coisa, eu acredito, é o nosso sigilo terapêutico. Então, assim, se você vai para casa, o seu paciente vai querer particularidade dele. Ele sente falta do espaço do consultório. E aí a gente já começa a perceber que, apesar do home office ajudar bastante, ele dificilmente vai substituir de uma vez, pelo menos na área da saúde, a clínica, que é você estar junto com o seu paciente, você ver o seu paciente, você analisar. Olha aqui, eu já perco metade do paciente. Eu não sei o que ele está fazendo com as mãos, se ele está ansioso, batendo os dedos na mesa, se ele está balançando as pernas. Somente porque tu tá tendo só a visão do rosto dele. Isso. Quando eu estou no consultório, eu vejo o paciente inteiro. Eu vejo se ele chegou mais cabisbaixo, o andar dele. Eu não vejo o andar dele pelo online. Então, assim, eu perco muita coisa. E, tipo, eu não sou especialista na área, mas eu encaro que a hora da consulta ou do bate-papo, por assim dizer, que às vezes eu nem acho que seja muito consulta, é como se fosse um momento de folga, é aquela hora que a pessoa sai da rotina dela, ela vai até o consultório do seu psicólogo para fazer sua terapia, e é aquela horinha que ela desliga, que é aquela horinha que ele tem para desabafar, para falar como é que foi a semana, para dizer como é que tá a rotina dele, quais foram os problemas que ele enfrentou, entendeu? E isso tudo quando ele tá dentro de casa, tipo, o teleatendimento é uma coisa fabulosa. Sim. Mas às vezes, eu presumo que na maioria das vezes a pessoa em si, ela preferisse estar no consultório com seu psicólogo do que fazendo uma videochamada, né, e tendo esse distanciamento pessoal. Ele perde aquela ligação. Entendeu? Muito mais acolhedor. Aquele momento presencial. Sim, com certeza. Eu não vou ficar falando e o problema tá aqui do outro lado da porta, né? Acho que tá bem aqui do lado. Aí é complicado. E muitas vezes o problema que está do lado da porta, ele está escutando aquela sessão, aquela telesessão que o cara está fazendo. E às vezes complica mais ainda dentro de casa o cenário. Mas, eu digo que é muito importante, como tu disseste, né? Mas não insubstituível, com certeza. Justamente por isso, dá para ajudar a emergência, né? A situação que a gente está passando ajudou muito, mas realmente não substitui. Com certeza, com certeza. E nesse sentido, eu acho que isso tudo que tu falaste agora, esses minutos, vem só para corroborar que justamente essa nossa passagem do nosso trabalho presencial para o nosso home office, inevitavelmente ele vem trazer um nível de cansaço maior para a pessoa, porém motivos que seja, ou pelo aumento da atividade.
por exemplo, tu falaste ainda agora que antes a gente trabalhava no 220, a gente teve que reduzir para 60. Dentro de casa, brigou muito comigo que eu passei de 220 para 440. Porque além das minhas atividades que eu já desenvolvo normalmente dentro da Universidade Federal, fora o meu doutorado, fora as minhas atividades laborais, que eu sou servidor da universidade, eu arrumei mais 2 consultorias nesse tempo de pandemia para prestar consultoria para empresas de fora do estado, que, querendo ou não, o home office, por estar se desenvolvendo, as empresas estão investindo e estão procurando profissionais qualificados para poder trabalhar de forma remota. Sim. Eu ainda criei o meu projeto do QG Criei não, né? Tentei dar andamento no meu projeto pessoal do QG para poder levar informação de fato informativa e não desinformação para a população, né? Falando de temas de saúde, vacinas, números da pandemia. Hoje, conversando contigo sobre a questão de trazer o meu ambiente de trabalho para dentro de casa. Então, no meu caso, eu sou muito cobrado, na verdade, para tentar desacelerar, né? E tem muita gente que eu sei que é como eu. E, tipo, eu tenho amigos que eu vejo que o cara era nessa rotina de 220 acelerar. E com a pandemia, infelizmente, ele veio a ser demitido da empresa. Hoje em dia, o cara está em casa. E eu fico pensando como fica a cabeça de uma pessoa que era extremamente ativa, conseguir manter as ideias no lugar, tendo sido demitido e tendo que ficar em casa. Eu acho que nesse ponto que entra a tua palavra de adaptação e se adequar ao cenário atual. Uhum. Isso que tu falaste de algumas pessoas acelerarem mais, tem um ponto muito que deve ser ressaltado, é o tipo do trabalho. Tem trabalhos que puderam ser potencializados em casa e tem trabalhos que não tiveram como ser feitos em casa. Não tem como realizar realmente em casa e aí ficaram parados. Que normalmente são os trabalhadores mais autônomos, como a gente estava conversando, trabalhadores informais, né? Tipo questões de salão, pessoas que trabalham, por exemplo, fazendo algum serviço de cabelo, maquiagem, essas coisas. Então, trabalhadores informais, de venda em rua, vendem comida, enfim. Normalmente, as pessoas já não tinham como manter esse trabalho dentro de casa. E o acesso à internet também, que era aquilo que a gente estava conversando, dificulta. Então, essas pessoas seguem o mesmo padrão, por exemplo, como esse que você citou do seu amigo, da questão do desemprego. E aí, o que acontece? A ansiedade aumenta bastante, né? A depressão, aquela forma de como eu me enxergo. Não é uma receita de bolo, do tipo, fui demitida, então fiquei em casa e vou cair, e vou ficar muito mal e adoecido com relação a todos esses sintomas. Não. Tem gente que consegue apresentar muitos comportamentos de enfrentamento, consegue desenvolver outras atividades alternativas dentro de casa, ajudar outras pessoas, buscar formas de estar informando outras pessoas também. Tipo, você já tem um excesso, vamos pensar assim, né? Mas assim, outra pessoa poderia chegar e começar a lançar mão de ideias semelhantes às suas, não trabalhando, né? Ah, perdi meu emprego, mas eu vou ficar fazendo isso. É uma forma de também colocar eu vou fazer a cabeça... só um adendo. Eu vou te interromper só rapidinho, porque hoje a gente está batendo recorde aqui no na nossa segunda live do QG, que o pessoal tá full insano interagindo aqui. Eu vou te passar alguns pensamentos aqui. Quando a gente comentou da parte da sessão de terapia por videochamada, né? Um dos nossos espectadores comentou assim, como falar mal de quem está do lado. É uma coisa complicada. Uma outra espectadora fala, e a pessoa que tem um filho só, mas que vale por 3, que o moleque é ligado no 660. Aí um outro amigo, ele pergunta assim, esse amigo, ele é professor, né? Ele está ministrando aula de forma remota, ele continuou as atividades dele por videoaula com os alunos. E só que em casa ele acabou de ter adaptação, né? Ministrar um bebezinho,
um bebezinho e ele tem 2 cachorros, se eu não me engano. Aí ele põe assim, e quando filhos e pets aparecem no meio da videoaula? É Né? igual aqueles vídeos da Eu internet, me lembro, ocorre, né? eu me lembro exatamente daquele vídeo da internet do moleque, da mãe, do cachorro, todo mundo entrou na hora do E dizendo, na hora caiu da meu reunião. dente, pai. O pessoal passando atrás, E, e a Manu coloca aqui pra gente o seguinte: se o acordo do casal era que um cuidasse dos filhos e o outro trabalhasse, no contexto da pandemia, esse acordo previamente estabelecido anteriormente, ele deve se manter ou as regras do acordo devem ser atualizadas? É algo que é saudável para o casal ou é algo que não está legal? E aí eu volto novamente. Está sendo prejudicial para alguém? Se estiver sendo prejudicial, eu devo pontuar, né? Se eu tenho uma relação saudável com o meu companheiro ou com a minha companheira, deve ser exposto isso. Do tipo, olha, a gente pré-estabeleceu isso, tá tranquilo pra gente? É para permanecer dessa maneira? Como eu disse, não existe uma receita de bolo ou um protocolo rígido a ser seguido. Na verdade, o que a gente está trabalhando é realmente uma flexibilidade, uma adaptação. Então, é muito difícil a gente se medir pela régua dos outros casais. Vamos pensar assim, cada um tem uma dinâmica, né? Mas é importante que esteja sendo saudável para a dinâmica da casa, do filho e de todos que estão ali participando disso. No caso, o contexto do trabalho, o contexto doméstico, ela que vai estar assumindo uma determinada responsabilidade que se comprometeu inicialmente e o companheiro também. Então, isso deve ser sempre revisto, porque eu posso ter estabelecido realmente antes, mas hoje já é outro contexto. E aí eu venho e falo, por que não pedir ajuda se estiver incomodando? Por que não falar se estiver incomodando? Eu não tenho liberdade para conversar com meu companheiro? Se eu não tenho liberdade para conversar com quem está comigo, é sinal de que a relação está precisando ser dialogada um pouco melhor. Tá difícil o cenário. E, cara, a gente vê que é uma coisa extremamente complexa, né? Nesse sentido, aí vem um bom questionamento, Milena. Conseguir desassociar nosso trabalho da nossa vida pessoal em um cenário de rotina normal já se configura por si só um desafio? Sim. Como fazer isso dentro de casa? Como eu consigo tentar separar o meu profissional do meu pessoal, né? Justamente sendo obrigado a trazer meu trabalho para dentro de casa. Como é que eu trabalho nisso? E aí é aquilo que a gente estava falando no início, né? Tem que ter realmente uma certa restrição, tentar de alguma forma estabelecer o espaço do trabalho, vamos dizer assim. Estabelecer a rotina que é aquela do trabalho dentro de casa. É muito difícil, como essa pessoa até mencionou aí, não sei se é um homem ou uma mulher, porque eu não estou vendo a pergunta, mas se até quando a gente sai de casa já é complicado, né? Mas a gente também precisa se permitir e perceber até que ponto eu estou conseguindo estabelecer esses limites ou não. Porque eu também tenho contribuição nisso. Então, assim, eu vou conversar dentro de casa, assim, vou solicitar, olha, agora o meu horário, tipo eu, vou atender, viu, de tarde, de 1 às 5. Fechei a porta, estou em atendimento, e aí esse ambiente é o meu ambiente de trabalho. De manhã eu posso ter ajudado já em casa, posso ter ajudado com a família, com o meu companheiro, com a minha companheira, mas de tarde, olha, você já sabe, minha agenda de tarde é isso. E o que você precisar, eu só vou poder ajudar depois. Então, assim, eu preciso estabelecer essas regras. Agora, eu consigo colocar os limites também em mim, ou eu vou colocando, botando mais trabalho, para de alguma maneira me esquivar também das minhas outras responsabilidades. Então, assim, eu preciso também olhar os dois lados. Por isso que é importante a gente sempre escutar o outro também. Se o outro está precisando, eu preciso também estabelecer um pouco desse horário. Ah, não. Segunda, quarta e sexta é o meu horário de trabalho, de 1 às 5. Mas terça e quinta eu vou ficar super livre para fazer isso e a gente troca. Você vai trabalhar terça, quinta e sábado, e aí é o teu horário de trabalho. Então, assim, há que ter esse diálogo e essa flexibilidade para os dois lados. Placa não perturbe na porta. É mais ou menos isso. Para não acontecer situações do tipo cachorro passando, a criança e tudo mais, que já deve ocorrer mesmo dessa maneira. Mas
é necessário que tenha essa rotina. Por exemplo, se o horário que eu estou trabalhando é o horário que, de repente, meu companheiro está com o meu filho estudando, vai ser um horário mais silencioso na casa, né? Então, de alguma maneira, é como se eu tivesse que montar realmente uma rotina no meu ambiente de casa. Gente, não existe perfeição ou 100% de eu conseguir organizar tudo. Nem no meu trabalho eu consigo isso. Às vezes a gente sai, extrapola do horário, ou então a gente atrasa alguma entrega de algum documento. Vocês imaginam dentro de casa. Então, essa ansiedade de tentar alcançar uma perfeição dentro de casa também não é tão saudável. Então, vamos pensar assim em dar uma colher de chá pra gente. Nosso ambiente mudou. E não é só a gente, como também quem está do outro lado. É uma empresa, é um empregador, ou é o meu cliente, meu paciente. Nós dois estamos tentando se adequar a essa nova rotina. Ah, meu paciente está o tempo todo trabalhando, está na linha de frente lá. O que eu posso fazer por ele? Olha, eu posso te atender num horário diferente, mas sem atrapalhar a minha saúde. Não vou atender o paciente 11 horas da noite, 10 horas da noite. O que é isso? Só porque eu estou em casa disponível? Não. É horário de trabalho, horário comercial, né? Então, a tecnologia ajuda a gente, mas a gente também precisa fazer o quê? Colocar essa cercazinha também da privacidade do meu horário saudável. Agora, preste atenção, se eu não tenho lazer, se eu não tenho nada para fazer, o meu trabalho muitas vezes é minha fuga. Então, dentro de casa, olha, eu vou arrochar no trabalho. Com certeza, mas é sempre bom deixar isso meio que claro com os teus clientes, né? No meu caso, meus clientes, e no teu caso, teus pacientes, né? É só um exemplo. Que às vezes, de fato, o pessoal perde noção. É gente te mandando mensagem 11 horas, meia-noite. Eu já recebi mensagem de trabalho 1 hora da manhã que por um acaso eu estava acordado, né? Eu olhei, eu fiquei pensando, cara, é 1 da manhã, eu não vou responder agora, cara, não é horário mais de trabalho isso. Não é horário, eu tô dormindo essa hora, né? Se eu tivesse trabalhando externo, eu estaria na minha casa e esse trabalho só seria feito amanhã, né? Então é necessário também me colocar nesse lugar. Se fosse de uma outra forma, se fosse antes, se eu estivesse lá no trabalho, eu ia conseguir realizar isso? Não, só ia conseguir fazer amanhã. Então, só ia conseguir fazer de tarde, depois do almoço. Então, também tem tudo isso. Essa disponibilidade, eu também tenho que olhar e falar assim, não, peraí, vamos tentar adequar aqui como é que eu vou fazer. Para eu também ter a minha qualidade de vida, a minha saúde. Porque senão, eu acabo atropelando outras coisas que são muito mais importantes. Daqui a pouco você não consegue atender nem esse que te mandou 1 hora mensagem, nem os próximos que vão te mandar mensagem no horário comercial. Por quê? Você não vai estar dormindo bem, você vai perder o ritmo do seu sono. E aí, quando a gente não dorme bem, olha o desencadeamento de oscilações de humor que vem durante o dia. Eu fico mais irritada. Com certeza. Eu me sinto mais desmotivado, tenho baixa concentração. Então, assim, um dia desse eu estava vendo uma tabelinha de sono por faixa etária e eu fiquei muito triste, assim, sabe? Porque, tipo, lá dizia que eu deveria dormir no mínimo 9 horas por dia. E eu falei, cara, eu não tô dormindo nem perto disso. Mas justamente isso que acontece. Quando a gente desregula o sono, a primeira coisa que é nosso para recarregar a bateria é o sono. Então, se o sono desregula, muita coisa influencia. E isso que a gente está vivenciando agora é necessário que a gente tenha uma certa cautela, justamente nesses cuidados com a saúde. E às vezes a gente pensa que não precisa nessa área mais da psicologia. Mas hoje, como eu brinquei lá no início, às vezes eu nem peguei Covid. Mas a minha saúde mental está precisando bastante. Esses dias eu publiquei várias coisas nos stories, né, do Instagram da psicóloga. Como a saúde mental é muito negligenciada, mas hoje em dia ela é praticamente o principal foco. O que fazer com as pessoas que estão tanto tempo dentro de casa, né? Às vezes as pessoas brincam comigo e falam assim, nossa, a psicologia deve estar ganhando bastante, mas é meio que assustador a demanda e a diferença do que antes as pessoas renegavam, deixavam de lado, não tem importância, e hoje as próprias pessoas se assustam em não saber o que tem.
porque a gente não foi ensinado a discriminar nossos sentimentos, o que a gente está sentindo. E isso é preciso ser ensinado desde pequeno. Se é raiva, Perfeito. se é culpa, se é tristeza. E aí, quando a gente chega numa situação dessa, o que está acontecendo com o meu coração batendo forte? Acho que eu tenho que ir no cardiologista. Ou que eu estou com falta de ar. Estou com falta de ar, eu tenho Covid. Então, eu vou tomar um remédio para Covid. Então, não, assim, geralmente falta de ar eu penso que é infarto, não é Covid não. Hoje talvez COVID. seja Covid, mas antes era infarto. É mais ou menos isso. Milena, eu vou te pedir licença rapidinho, tá? O nosso tempo aqui no Instagram, ele é limitado a 1 hora, né? Então eu vou fazer um jabazinho rapidinho, tá? A gente vai para o nosso segundo bloco da entrevista, que a gente viu ainda que falta muito bate-papo, então eu acho que vai rolar mais uma conversa legal nos próximos minutos. O nosso jabazinho aqui é o seguinte, a nossa live é uma live também de caridade, a gente está pedindo ajuda para a instituição Casa de Acolhimento Luz da Fraternidade, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, então você que puder ajudar de alguma forma, só acessar o site, o perfil da instituição aqui no Instagram mesmo, eles dão todas as instruções de como você pode ajudar, tá? A gente vai dar uns 5 minutinhos de intervalo, provavelmente, para retomar a live, mas a gente já vai para o nosso segundo bloco, tá? E, por favor, voltem. A gente está com uma audiência boa hoje, a galera está interagindo demais. Tem perguntas já para o segundo bloco também, o pessoal está full insano hoje, interagindo. Tá, o pessoal tá empolgado hoje. Se tu fosse falar de família, de casamento, divisão de tarefa, a galera se empolgou. Então, ou tem gente que vai dormir no sofá hoje, ou no final de tudo vai dar certo o negócio. Tá? Então, pessoal, 5 minutinhos, já estamos voltando, tá? Milena, fica na área aí que eu já vou subir o segundo bloco da nossa live, tá? Tá. Rapidinho, pessoal, já voltamos.